Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos mais uma aula. E hoje nossa aula é sobre equação do segundo grau, certo? Então, vamos entender o que é uma equação de segundo grau e aprender a resolvê-la, tá? Então, a equação do segundo grau, ela tem essa estrutura. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a letra A, B e C são coeficientes, ou seja, serão substituídos por números. A nunca pode ser zero e B e C podem ser zero, tá bom? Então, vamos aqui, ó, relembrando a equação do primeiro grau. Então, vocês acabaram de fazer atividade sobre a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela tem essa estrutura, ó, ax mais b igual a zero, onde a e b são coeficientes, ou seja, podem ser substituídos por número. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau. 2x mais 10 é igual a zero. Passo 10 para lá com o sinal trocado, resolvo x é igual a menos 10 sobre 2, x é igual a menos 5. Então, vocês percebam que na equação do primeiro grau, eu só tenho a, o coeficiente a e o coeficiente b. Qual a diferença da equação do primeiro grau para a equação do segundo grau? O nome já está falando, equação do primeiro grau. Esse primeiro x aqui é elevado a 1, tá vendo? Porque quando eu não tenho expoente na letra, é porque o expoente é 1. Então, esse primeiro x aqui é elevado a 1. Por isso, é uma equação do primeiro grau. Então, o x que vem com o coeficiente a, certo? Que é o único x da equação do primeiro grau, é a única letra, ela é elevada a 1. Isso me diz o quê? Que eu vou achar apenas um valor para x, que foi aqui menos 5, tá? Então, como o x é elevado a 1, ó, só encontro o valor de uma letra, apenas um resultado, ou uma raiz. Então, esse resultado aqui eu posso chamar de resultado ou de raiz da equação, certo? Qual a diferença dessa equação para essa? Na equação do segundo grau, o primeiro x é elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. E o que então eu posso dizer? Se aqui na equação do primeiro grau é elevado a 1 e eu encontro apenas um resultado, ou seja, uma raiz, quando eu tenho esse primeiro x elevado a 2, significa que eu vou encontrar dois resultados, ou seja, duas raízes. Então, a gente vai aprender a calcular e encontrar esses dois valores para x. Então, eu estou dizendo aqui nessa equação que esse x aqui, ele só pode ser menos 5. Aqui, ó, nessa equação, 2x mais 10 igual a zero. Eu encontrei o valor de x. Então, x vale quanto? Menos 5. Esse x aqui só pode ser menos 5. Se eu substituir aqui, ó, pegar essa equação, 2 vezes menos 5 mais 10 igual a zero. 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 10. Menos 10 com mais 10, números opostos, eu cancelo. 0 igual a zero. Tá vendo? Então, eu encontrei que esse lado aqui é igual a zero. Tá certo? Então, se eu substituir esse valor que eu encontrei, menos 5, nessa equação, eu encontro a raiz. Então, o que é que eu tô dizendo aqui? Que o valor que x aqui assume, x aqui nessa equação, só pode ser menos 5. Já na equação do segundo grau, eu vou encontrar dois resultados. O x vai poder ser dois resultados. Nem sempre eu posso encontrar, vamos dizer assim, esses dois resultados serão valores diferentes. Podem ser também valores iguais. Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Então, bora aqui um exemplo. Então, onde é que eu utilizo a equação do segundo grau? É utilizada na arquitetura para medir chute, no jogo de futebol, construção e manutenção de satélite para emissão de ondas, que a gente acabou de estudar em física.
Observe as equações do segundo grau e identifique os coeficientes. Então, Pro, como é que eu identifico que é uma equação do segundo grau? Quando eu tenho, ó, o expoente na letra elevado a 2. Quando o expoente da letra é 2, eu já sei que ali é uma equação do segundo grau. Então, aqui eu tenho 3x ao quadrado menos 5x mais 8 é igual a 0. Vamos lá, então eu identifiquei que isso é uma equação do segundo grau, pois eu tenho uma letra que está elevado ao quadrado. Significa dizer que eu vou encontrar dois resultados para essa equação, certo? Mas aqui eu só quero que você me diga quem são os coeficientes. Então, aqui, ó, eu falei que os coeficientes aqui, A, que é o que vem do lado de x ao quadrado, B é o que vem do lado de x e C é o termo sozinho. Então, vamos lá? Quem é que vem do lado de x ao quadrado? A. Então, quem é aqui? 3. Quem é que vem ao lado de x? B. Quem é B aqui? Menos 5, ó. Que o sinal do número é o que veio antes dele. E quem é C? C é o termo sozinho. Então, C é igual a 8. Então, lembrar que aqui é A, B, C. São os coeficientes da equação do segundo grau. Ou seja, os números que vêm antes das letras. Ô, Pro, mas esse aqui eu também posso chamar de coeficiente. Geralmente a gente chama de coeficiente, só que a gente sabe que ele vem sozinho. Ele não vem acompanhado de nenhuma letra, tá? Eu chamo coeficiente porque ele é um número. Ele é substituído por um número. Então, vamos lá aqui, ó. Quem é A aqui? Ô, Pro, aqui não tem A, tem sim. Quando eu não tenho coeficiente, eu sei que o coeficiente... Quando eu não tenho um número antes da letra, eu sei que vale quanto ali? 1. Então, A é igual a 1. B é o número que vem antes de x, menos 1. C, menos 870. Tá vendo? C sempre vai ser o termo sem letra, o termo sozinho. Vamos aqui para B. Então, quem é A? Quem é o número que vem antes de y ao quadrado? Menos 1. Quem é B? Quem é que vem antes de y? B. Ô, Pro, a senhora não falou x? Pode ser qualquer letra, tá, gente? Aqui pode ser x, z, y, h, qualquer letra. Geralmente, a gente utiliza mais o x e o y nas equações. Então, A é menos 1, B é 3, C é menos 2. Vamos aqui para a letra C, eu já fiz com vocês, D. O Pro, aqui não tem, aqui só tem o valor de A, porque tem x ao quadrado é igual a 0. A é o número que vem antes da letra elevada ao quadrado, então A é 5. Se B eu não tenho, então B vale 0. Se eu não tenho C, então C vale 0. Eu posso ter uma equação do segundo grau nesse formato? Sim. A equação do segundo grau, gente, só não pode ser 0 o coeficiente A. Ou seja, eu tenho que ter a letra elevada ao quadrado. Então, só quem não pode ser A, ou só quem não pode ser 0, ou seja, só quem não pode deixar de vir, é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui tem que vir na equação do segundo grau. Agora, esse BX e o C pode vir ou não, tá bom? Então, ó, aqui, ó, 3x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, vamos lá, vamos identificar. Quem é A? 3. B é o número que vem antes de x. Não tem x aqui, então não tem B. B é igual a 0. E C é o número que vem sozinho. C é menos 1. Outro exemplo. Então, nesse caso aqui, vocês perceberam que não tem B. Já nesse caso aqui, não vai ter C. E nesse, não teve nem B, nem C. Pode acontecer isso, Pro? Sim. E existe formas de resolver para cada um desses tipos. Para essa maneira, existe uma forma de resolver essa e essa. E também, quando vem completo, existe a forma tradicional de resolver, que é pela fórmula de Bhaskara. Mas vamos com calma. Então, vamos primeiro entender quem são os coeficientes, tá bom? Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 6x igual a 0. Quem é A? 1. B, o que vem antes de x. B é 6. Ô, gente, eu botei errado aqui, ó. Conserta aí no resumo de vocês. B é 6x e C igual a 0. Então, A foi 1, B, 6,
C, zero, porque eu não tenho o valor de C. Então, quando eu não tenho o termo, não existe o coeficiente. Então, aqui não teve X, então não tem B. Se não tem o termo sozinho, não tem C, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu até botei aqui, ó, apenas o A, o coeficiente A, não pode ser zero. A sempre tem que ser diferente de zero numa equação de segundo grau. Por isso que quando eu coloco a equação de segundo grau, eu coloco, ó, a equação de segundo grau é essa com A diferente de zero. Porque é uma forma de eu estar... E geralmente nas questões também vem assim, de você estar destacando, ó, A nunca pode ser zero. Ou seja, eu nunca posso ter uma equação do segundo grau sem esse termo daqui, tá? Eu posso não ter o BX, não ter o C e não ter os dois. Agora o A sempre tem que vir, tá bom? Então, vamos lá.